um assunto que é o compartilhar a fé. Nós vamos, você que acompanha com Bíblia aí, pode abrir no livro de Romanos no capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos é onde nós vamos trabalhar e eu quero trazer uma ministração que seja abençoadora sobre a sua vida. Boa noite, Sandra, paz do Senhor. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Isabela. Rosana, que chegou aí também. Boa noite a todos aí que estão chegando. Bia, Deus abençoe vocês. Romanos no capítulo 1. Quero dizer para os irmãos que apesar do Covid-19, nós temos tido a oportunidade aí de ver a mão de Deus sobre a nossa vida, viu? E com certeza em breve eu e a Bia queremos trazer um testemunho para a igreja aí. Você que tem caminhado conosco, espero que você se alegre com a bênção que Deus tem feito nas nossas vidas. Romanos no capítulo 1. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja, Paulo está falando isso, né? Paulo que escreve aos Romanos, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Meus irmãos, achei interessante. Vou abrir com esse versículo, mas achei muito interessante quando Paulo fala assim, algo em conjunto, né? Para que juntamente convosco, o apóstolo Paulo falando, né? Por acaso ele era Paulo de Tarso também, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Bom, é possível entender que da parte de Deus existe uma consolação, um espírito consolador, ele é liberado quando nós compartilhamos uma fé mútua, isto é, eu tenho uma fé, você tem uma fé, só que eu tenho uma fé no Filho de Deus, você tem uma fé no Filho de Deus, eu tenho uma fé em Jesus, você tem fé em Jesus, então nós cremos nas mesmas coisas, porém as batalhas, as lutas, as dificuldades do dia a dia, vem de uma forma na minha vida, de outra forma na tua vida, cada um tem uma forma de ser, de reagir. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu sou consolado quando você compartilha a sua fé comigo. Eu também quero consolar você quando eu compartilho a minha fé em Jesus Cristo com você, a fé mútua, né? Tanto a sua quanto a minha. Existe, meus irmãos, da parte de Deus, consolação quando compartilhamos a nossa fé. Quando nós damos testemunho do poder de Deus em nossas vidas, isso é, o compartilhar a palavra de Deus, isso edifica, isso consola. Há um agir de Deus quando nós compartilhamos as coisas de Deus, quando nós compartilhamos em que cremos, no que cremos, por que cremos, né? Então é fundamental esse compartilhar. Aliás, o que nós estamos fazendo aqui é compartilhar um pouquinho da nossa fé. Está chegando mais gente, Adriano, Deus te abençoe, pastor. No versículo 16 de Romanos, no mesmo capítulo 1, no versículo 16, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, quando nós falamos em compartilhar a fé, a minha fé e a fé dos meus irmãos em Jesus Cristo, é a fé que nós temos no Evangelho, a fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé que nós temos num plano redentor, numa obra de salvação, a fé que nós temos num resgate, a fé que nós temos na ressurreição, que nós vamos passar, quando nosso corpo baixar a sepultura, nós passamos aqui dessa vida para a vida eterna, na presença do Senhor, nós vamos para a casa do Pai. Então há uma certeza do plano de salvação de Deus, é uma certeza que Jesus foi, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo Consolador, Ele está operando nas nossas vidas. Então, esta fé que nós compartilhamos, ela deve ser vivida, primeiro que com alegria, com certeza, com convicção, e essa convicção, essa certeza, faz com que eu possa apresentar minha fé em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento,
sabendo que ela é verdadeira. Então o apóstolo Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de falar de Jesus, eu não tenho vergonha de falar do amor de Deus, eu não tenho vergonha de falar do poder de Deus, eu não tenho vergonha de falar do plano de salvação, eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê nesse Evangelho vai alcançar o poder salvador de Deus sobre a sua própria vida. As pessoas têm que ter conhecimento disso. As pessoas têm que conhecerem esse Evangelho, conhecerem esse poder, e vão conhecer através da minha vida e da tua vida, através do testemunho da nossa fé, através da ousadia de nós falarmos de Jesus, a ousadia de nós falarmos da fé, não se envergonhando. Meus irmãos, para testemunhar essa verdade, nós temos que ter a certeza no que cremos, como queremos viver, sem nos envergonhar, sem termos dupla identidade. Aqui eu sou cristão, lá eu não sou, né? Eu posso apresentar em qualquer lugar, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, sem nenhuma falsidade. Nós temos que ter em nossa identidade aquilo que cremos. Aquilo que cremos tem que ser uma verdade para a minha vida, e essa verdade nós vamos passar para a vida das outras pessoas. Nós temos em nós, meus irmãos, uma natureza pecaminosa, isso é fato. Nós lutamos, né, com essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela batalha, ela luta contra as verdades da palavra de Deus. Então o fato de você às vezes errar, às vezes falhar, e não deveria acontecer, mas nós sabemos que acontece, eu e você caímos em algumas coisas, mas nós não devemos recuar na nossa fé, nós não devemos parar a nossa fé e nem deixarmos de anunciar o nome poderoso de Jesus Cristo, porque Ele é o nome sobre todo nome, independente de nós, independente de quem eu sou, Ele continua sendo Deus. E eu preciso testemunhar, sabe, Jesus não chamou os anjos para essa obra, Ele convocou eu e você, para que as pessoas tenham conhecimento desse Evangelho, que é o poder de Deus, para que eles possam ser salvos das atitudes, através, meus irmãos, da natureza pecaminosa. Disso nós devemos nos envergonhar. Agora, se arrepender verdadeiramente e mudar de atitude, meus irmãos, isso faz parte do projeto de Deus. Então você não tem que ter vergonha de falar de Deus. Por exemplo, puxa vida, eu vou começar a falar de Deus, depois eu piso na bola, eu vou envergonhar o nome do Senhor, o que vão falar? Vão falar mal. Meus irmãos, Deus vai continuar sendo Deus apesar de você. Se em algum momento falhou, em algum momento você fraquejou, ora, arrependa-se. O Evangelho é Evangelho de arrependimento. Quando João Batista veio, ele foi preparando o caminho, a pregação dele era assim: arrependei-vos. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. A grande bênção do Evangelho é que nós podemos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Nós podemos mudar o nosso caminho, nós podemos mudar a nossa trajetória. O Evangelho de Jesus Cristo é libertador. A nossa fé nele, meus irmãos, nos leva à vitória. Nós não temos que nos envergonhar. Ao contrário, devemos compartilhar e anunciar. Porque através dele é que viveremos. Meus irmãos, o plano principal de Deus para fazer através de nós é compartilharmos a nossa fé, é falarmos em quem cremos, no que cremos, por que cremos. Lá no versículo 17 de Romanos capítulo 1 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Meus irmãos, podemos reconhecer o poder de Deus através, meus irmãos, dessa fé, do compartilhar da fé. Você já reparou que na sua vida, na minha vida, existiram vezes que nós estávamos meio titubeando, e por uma expressão de amor e de poder de Deus, você teve uma ousadia, falou: não, Deus vai me dar vitória, eu tenho certeza, eu vou conquistar isso, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir, ainda que pareça impossível, ainda que pareça improvável, ainda que todas as circunstâncias falem não, digam que não vai dar certo, eu creio, em nome de Jesus eu vou conseguir. E pela fé você alcançou, e pela fé você foi achado graça aos olhos do Senhor, Deus te abençoou.
Meus irmãos, as manifestações do poder de Deus acontecem através da fé, não apenas de uma forma espiritual, mas em todo o mundo, em todo o planeta. Versículo 17 fala assim, versículo 20, perdão, fala assim: porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Nós entendemos, meus irmãos, as coisas invisíveis, desde que o mundo foi criado, desde o eterno poder e a sua divindade. Se entende, a gente consegue entender claramente, nós podemos ver pelas coisas que são criadas. Então, o resultado, quando você olha o sol, agora são 8h12 da noite, lá no Japão escureceu, começou a clarear, aqui escureceu. O sol, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos dormir aqui 6, 7, 8 horas, o sol vai aparecer de novo. Isso é uma manifestação do poder de Deus. Os luminares foram colocados por Ele ordenou e tudo se fez. Quando nós olhamos as ondas do mar, o Senhor fala assim: eu coloquei limites às ondas do mar, elas já têm um ponto e não passam. Pode ser que adiante um pouquinho mais, mas o Senhor estabeleceu os limites. O poder de Deus, ele é manifesto em toda a sua criação. Então você também é a criação de Deus. O poder de Deus é manifesto através da sua vida, através da minha vida. Quando você compartilha a tua fé, quando você firma a tua fé, quando você identifica a tua fé, quando você testemunha a tua fé, quando você profetiza a tua fé, seguramente é manifesto o poder de Deus através da sua criação, no caso você. É possível, meus amados, é possível nós vemos a manifestação do poder de Deus no meio da sua criação. Se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Meus irmãos, compartilhar a fé é um ato que, para nós que somos nascidos de novo, filhos de Deus, deve ser algo natural e edificante. Você falar da sua fé, você falar do poder de Deus tem que ser natural, edificante. A Bíblia fala, nesse versículo que eu li, versículo 17, de fé em fé. Façamos isso no nosso dia a dia, para edificação e santificação do corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós santificamos. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós consolamos. Quantas pessoas podem estar próximas de você abatida, e você chegar e proclamar e profetizar, falar: olha, confie em Deus, confie no nome de Jesus, confie no amor de Deus, Deus está nesse negócio, Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar vitória. Ora, meus irmãos, quantas pessoas vão alcançar a vitória em função disso? Quantas vitórias? Quantas bênçãos, meus irmãos? Porque você vai testemunhar a tua fé. Quantas libertações, quantas curas. A criação de Deus manifesta o seu poder. Pode se manifestar através dos luminares, né? A Sandra até fez um comentário que a natureza entende e obedece às ordens de Deus. Isso mesmo, por que nós não? Exatamente, Sandra, por que nós não? Nós podemos e devemos responder a essa ordenança de Deus, testemunhando a nossa fé, anunciando o nome do Senhor, falando do poder do Senhor. E como nós devemos fazer isso, meus irmãos? Primeiro, com certeza, com convicção e principalmente com amor. Principalmente com amor. Tem um texto, vou sair de Romanos aqui um minutinho, está lá em Mateus, no capítulo 24, fala assim: Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, hein? E vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos,
em vários lugares. Todas essas coisas são apenas os princípios de dores, não é o fim. Tem um monte de gente falando é o fim, é o fim, é o fim. A Bíblia fala que isso são os princípios das dores. Aí vem coisas que aqui não aconteceu ainda. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí eu queria pegar a partinha final desse texto, fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, então pera um pouquinho, já vou terminar a frase, mas tudo isso que eu li aqui agora, tudo isso que eu li, é o princípio das dores. Todo esse problema de guerra, de fome, de briga, de traição, está tudo escrito aqui, de ódio, tudo isso daqui, meus irmãos, é o princípio das dores. Isso é iniquidade. E a Bíblia fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, então o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. E eu quero só tentar aqui, já vou encerrar, mas eu quero que você atente para isso. Quando a Bíblia fala assim, e o amor de muitos esfriará. Amor esfriar não tem a ver com ódio. Não tem a ver, não é, amor esfriar não é o antônimo de amor, odiar. Não é que as pessoas passam a se odiar. Eu diria que é pior do que isso. Quando fala que o amor de muitos esfriará, dentro do que eu estou ministrando, que é a fé compartilhada, a fé decidida, a fé que eu invoco o nome do Senhor, a fé que eu compartilho, a fé que santifica, a fé que traz consolação no coração das pessoas, é libertadora na vida das pessoas. Essa fé tem que ser transmitida em amor. E o que tem acontecido, é notório que isso tem acontecido, que muitos de nós têm vivido essa fé e têm vivido uma fé particular, uma fé para si mesmo. Não, quer dizer, Jesus é suficiente na minha vida, Jesus tem resolvido as coisas da minha vida, Ele é suficiente, meus amados irmãos. Então, quando você olha isso, você pode imaginar assim, falar assim, bom, eu tenho Deus, Deus está na minha vida, tudo está resolvido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A fé, ela tem que ser com amor. O amor não fingido. O amor verdadeiro. O amor, meus irmãos, não fingido, é o amor que você se compromete com o outro, que você se preocupa com o outro, que você vive junto com o outro. É o amor, meus irmãos, que, sabe quando uma pessoa ela está preocupada com você, ou você está preocupado com uma pessoa, e você quer estender a mão, você quer ajudar aquela pessoa, você quer trabalhar em cima daquela pessoa e tal. O amor faz isso, mas o amor fingido parece que você se preocupa, parece que é de verdade, parece que está acontecendo. Irmãos, para mim aqui, parou de aparecer aqui, se vocês estiverem me ouvindo ainda, aí, deem aí um curtido aí, por favor, porque parece que parou aqui para mim. Aí, obrigado. Voltou aqui para mim. Então, esse amor, meus amados irmãos, não fingido, é quando você vai colocar a sua fé operando, a sua fé está
em operação. E você olha para o seu irmão, você olha para a pessoa próxima de você, você olha para a pessoa que você ama, você olha para a pessoa que está perto de você, e você estende a mão, e você ajuda. O que eu tenho notado hoje é que o amor tem esfriado. O amor, meus irmãos, tem sido superficial. Pessoas da tua casa, pessoas da tua igreja, pessoas do teu trabalho, pessoas próximas a você estão precisando de você. Estão precisando da tua fé. Estão precisando da tua palavra de amor. Estão precisando de você estender a mão, de você ajudar, de você estar atento ao que está acontecendo com ele. E às vezes a pessoa ela está morrendo, ela está sufocada, ela está ficando paralisada, ela está ficando morrendo mesmo aos poucos. E parece que você está do lado e não tem a empatia, como a Sandra acabou de colocar aí, não tem empatia. Você não estende a mão, você não socorre. Nós estamos vivendo o início das dores e muitos de nós da igreja, o amor tem esfriado, não sente ódio, não sente amargura, não sente raiva, não sente tristeza, gosta das pessoas, gosta, mas não tem compaixão, não se coloca no lugar, não vê a necessidade, não vê às vezes se precisa de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de amor, de uma palavra de consolo, de uma palavra de correção, ou se precisa às vezes até de um alimento, às vezes de um remédio ou de um emprego, eu não sei. Mas eu tenho notado que muitas vezes o amor tem se esfriado. Convivemos de forma superficial. E aí, tudo bem? Paz do Senhor, legal, um abraço, que bom. Ô, bom você, tudo bem? Tudo jóia? E é uma coisa... E as pessoas estão dentro das suas casas às vezes e precisando de socorro e falam assim, para onde eu irei? Um dia o Senhor Jesus falou para Pedro, o que se ele queria fazer, se ele queria ir embora, ele falou, para onde eu vou? Só tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, nós temos fonte dentro de nós inesgotável da palavra de Deus. Nós temos palavra de vida eterna. Nós temos uma fé que pode transbordar. Nós temos uma fé que nós temos que compartilhar, alcançar pessoas, se preocupar com pessoas, atentar para as pessoas. Nós não podemos permitir que na nossa vida o amor se esfrie. A Bíblia não fala que é de todos, mas o amor de muitos esfriará. Nós não podemos permitir que esfrie esse amor, meus irmãos. Nós não podemos permitir, meus amados, que o amor fique superficial. Nós temos que entrar, penetrar. O amor de Deus penetrou em nós. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus veio como uma espada sobre nós, fazendo divisão de juntas e medulas da alma e do espírito, separando as coisas boas das ruins, alcançando a nossa verdadeira identidade. Você é instrumento de Deus, você foi criado por Deus, você tem uma fé no Filho de Deus, compartilhe a tua fé em amor. Alcance pessoas através da tua fé, ministre poderosamente a palavra de Deus, alcance corações dizendo que o amor de Deus reina, que o perdão de Deus alcança. Seja mais profundo com o teu amor, aprofunde-se em amor. Sabe, meus irmãos, por causa da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por causa da iniquidade, nós nos esfriamos muitas vezes com as pessoas. Muitos nos traíram, muitos nos abandonaram, muitos viraram as costas, muitos nos apedrejaram. Isso é iniquidade e vai esfriando, vai esfriando. Se você não atentar, meus irmãos, se você não prestar atenção, você virou um cristão superficial, você virou um cristão só na terra ali, sem aprofundar, sem ter raiz, sem gerar frutos. Você virou um cristão para si mesmo. Você virou um cristão dizendo, não, eu e minha casa estamos servindo o Senhor, o resto é o resto, que se vire, cada um faz o seu. Mas não é isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele está falando assim, gente, vocês não têm noção, mas a fé que nós compartilhamos, quando vocês compartilham a fé de vocês comigo, isso traz consolo na minha vida, eu sou consolado. Eu quero compartilhar minha fé com vocês, eu queria estar aí, né? Eu não li essa parte do texto, mas ele falou, eu queria estar aí com vocês.
Não posso, mas eu compartilho minha fé aqui. E eu sou sustentado pela fé de vocês, pelo testemunho de vocês, pela palavra de vocês. Sabe, igreja, nós estamos na terra aqui por um período transitório. Depois nós vamos para a casa do Pai. Nós vamos voltar para casa. Nós temos que compartilhar essa fé. Com convicção, com certeza e com profundo amor. Não permita que a iniquidade, que a maldade desse mundo, das pessoas desse mundo, pessoas que não são queridas, às vezes, praticaram maldade conosco, não permita que esfrie o teu amor, não permita. Busque dentro de você o mais profundo amor de Deus, está aí dentro, está aí, pode procurar, está dentro de você, procura, você vai achar. O mais perfeito amor de Deus está dentro de você, deixa esse amor aflorar para alcançar, libertar pessoas, alcançar pessoas, meus irmãos. Eu fecho dizendo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E todas as criaturas, todos, vão ser, meus irmãos, tudo que foi criado por Deus, vão manifestar o poder de Deus, que isso seja através da sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê alegria, Deus te dê um profundo amor. Manifeste o amor de Deus, manifeste o poder de Deus, dê testemunho da tua fé, para que muitos sejam libertos, alcançados em poder, perdoados e salvos. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos. Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.